Imagine passar 30 dias sem dormir. Beber água em uma mangueira colocada na boca à força e, ao mesmo tempo, tomar choques. O Jornal da Difusora apresenta agora, com exclusividade, o ex-padre Alípio de Freitas. Incomodado com as desigualdades sociais no Brasil, ele lutou por justiça. A repórter Marita Ventura mostra agora que ele pagou caro por esse ideal. Da casa onde mora Alípio de Freitas, em Portugal, fomos autorizados a mostrar apenas a sala. Foi aqui que ele aceitou conversar com Epaminondas de Oliveira Neto. Os dois têm algo em comum: a vida marcada pelos horrores cometidos pelos militares durante a ditadura. Alípio de Freitas tem 84 anos. Nasceu em Portugal, onde se ordenou padre em 1952. 5 anos mais tarde, veio para o Brasil. No Maranhão, trabalhou em São Luís, onde foi professor universitário. Fundou uma paróquia, uma escola e um posto médico. Naquela época, as missas eram celebradas em latim, mas Padre Alípio decidiu desafiar a igreja e do altar celebrava em português, algo permitido pela igreja a partir do Concílio do Vaticano II. Incomodado com as desigualdades sociais do Brasil, Alípio de Freitas se tornou um revolucionário. Após o golpe militar de 1964, foi obrigado a deixar o país, pediu asilo político no México e recebeu treinamento político-militar em Cuba. Voltou clandestinamente ao Brasil em 1966. A partir daí, percorreu o país de ponta a ponta, promovendo o movimento camponês. E pagou caro por isso. As lembranças dos horrores não saem da mente deste homem que foi perseguido, preso e torturado. Alípio de Freitas foi sujeito à tortura do sono durante 30 dias. Saiu da prisão em 1979. Ficavas, o pau de errar, depois levantavam-te, punham-te num cavalete, e então o pau ficava assim, tu ficavas pendurado de cabeça para baixo. Ficavas à mercê deles, então. Quando, por exemplo, eu recordo-me, quando eu os insultava, o que é que eles faziam? Pegavam a mangueira, metiam uma mangueira na boca, abriam a torneira e claro, com a torneira dentro da boca, a botar água, tu ao mesmo tempo davam choques, porque depois dão choques no ferro, onde é que tu estás pendurado, basta, não precisam de dar nas pessoas, dão no ferro. E aí o ferro é a mesma coisa da cadeira do dragão, a cadeira de ferro, destas cadeiras de jardim. Te sentam lá, amarram-te os pés, assim aqui, amarram-te as mãos, assim à cadeira, e depois dão choques na cadeira. Pronto, então aí tu recebes choques por todo lado. Tu não sabes de que lado vem aquele mal-estar, aqueles choques, tu parece que te desintegras, estás a entender? A sensação é que tu estás a te desintegrar. Foi na cidade de Porto Franco que o caminho de Alípio se cruzou com o de Epaminondas Gomes de Oliveira. Um influente líder camponês, membro do Partido Comunista Brasileiro, que atuava no sul do Maranhão e que foi morto em 20 de agosto de 1971, em Brasília, aos 68 anos, quando estava sob custódia do Exército. A história de luta do avô estimulou Epaminondas Neto a dedicar a vida a investigar o caso e lutar por justiça. E essa foi a motivação que teve para ir a Portugal se encontrar com Alípio de Freitas e ouvir os relatos emocionados de como os presos eram torturados durante a ditadura militar. Epaminondas escuta de Alípio a revelação que ele tanto esperava. O médico que assinou a certidão de óbito do avô estava na hora e no local onde tudo aconteceu. A certidão aponta a desnutrição como causa da morte, mas para a família, o líder camponês foi torturado até morrer. Nada previsível a forma como eles faziam as coisas, já era uma brutalidade mesmo, quer dizer, não era aquele tipo de choque, sei lá, que hoje se poderia fazer, talvez, dá-lhe aí 110 graus, 110 volts, ou dá-lhe aí 150 volts, e o médico dizer assim, não, dá só até 120 e tal, porque ele não pode aguentar isso. Não, eles iam dando, e o médico olhava e tal, via e tal, e assim, não, deixa para um pouco e tal. E sobretudo quando o cara estava no pau de errar, então estava absolutamente indefeso. Ele foi preso na cidade de Jacundá, no Pará,
levado até a Imperatriz. Imperatriz, ele sofreu todo tipo de tortura, espancamento, choques elétricos. Temos pessoas vivas que presenciaram, que foram presas junto com ele na época. Temos um documento onde fala, o médico que assinou disse choque, desnutrição e anemia. Nós não temos dúvida de que ele foi torturado até a morte. Alípio lamenta não ter salvo o amigo da morte, como fez com Agostinho, que não esconde a gratidão. Ele saiu do Maranhão em busca de trabalho em Brasília. Lá foi preso, acusado de ter ligações políticas com o movimento revolucionário. Eu queria te agradecer por você ter livrado a minha cara lá no Pico do Exército, apesar de que eu gostaria muito de participar realmente do movimento com vocês, porque seria um movimento legítimo. Que hoje se tornou legítimo o movimento. O objetivo que vocês queriam alcançar, a gente, graças a Deus, está alcançando, já foi alcançado. As ações de Alípio de Freitas na região tocantina são lembradas ainda hoje. As histórias do ex-padre ganharam o mundo. Mesmo se considerando um refugiado dentro de casa, Alípio tem sempre uma agenda cheia. Diariamente dá palestras e entrevistas onde fala das lutas e dos amores. Depois que deixou o sacerdócio, casou-se 3 vezes. Mas é para a atual esposa que faz a maior de todas as declarações. Tu foste a minha primeira e única e última mulher. O resto não existiu. É isso que eu acho da Guadalupe. E é isso que eu lhe disse e é o que eu lhe continuo a dizer. Ela foi a primeira, a última e a única mulher da minha vida. Falar dele é falar de amor num sentido muito universal. Portanto, não é só o amor entre nós, que acho que é muito grande, mas é também o amor dedicado a todos, aos outros, às pessoas, ao mundo em geral. No ano que vem, Alípio Freitas virá ao Brasil. Em Brasília, será ouvido pela Comissão Nacional da Verdade, que investiga as mortes durante a ditadura militar. Em Porto Franco, ele vai rever familiares de Epaminondas Gomes. E é nessa oportunidade que o Sistema Difusora Sul pretende trazê-lo à Imperatriz. E é claro que, dando tudo certo, essa vinda de Alípio de Freitas aqui em Imperatriz, a convite do Sistema Difusora Sul, será um momento muito importante, um encontro muito importante entre estudantes e lideranças populares, lideranças políticas, com a história do Brasil, com a história da ditadura militar. Muita coisa precisa ser explicada, precisa ser divulgada. E Alípio de Freitas virá, se Deus quiser, dando tudo certo, a Imperatriz contar essa história aqui para a gente, contar essa história para a sociedade.